Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Dizem por aí que futebol, política e religião não se deve discutir por questões óbvias, né? Já que é uma escolha de cada pessoa. Mas nesse vídeo, nós vamos de certa forma colocar o dedo numa ferida muito delicada e refletir sobre diferentes abordagens do entendimento humano sobre esse livro tão especial, a Bíblia Sagrada. Prepare-se. A Bíblia, como sabemos, é um dos elementos mais associados à religião do mundo, se não for o mais associado de fato. E aqui não vamos entrar no mérito dela ser só um livro, como outro qualquer, ou se de fato ela tem o seu valor transcendental para os povos, até porque a religiosidade ou a falta dela é uma experiência íntima para cada pessoa e se organiza, muitas vezes, de acordo com a sociedade e a época em que se vive. O que vamos fazer aqui hoje nada mais do que questionar de maneira mais aprofundada dentro do possível. Eu explico. A Bíblia, como sabemos, possui diversas traduções, vertentes e interpretações. Por exemplo, a Bíblia Católica tem 7 livros a mais na sua composição do que aquela utilizada pelos protestantes ou evangélicos. Para especialistas em estudos da Bíblia, enquanto um livro histórico tem muitas informações que seria importante sabermos, podem ter se perdido, dadas inúmeras traduções feitas das Sagradas Escrituras para línguas diferentes, idiomas e codificações. Por outro lado, para aqueles fiéis das religiões que têm a Bíblia como seu livro sagrado e regente, tudo que está nela é verdade e não deve, de modo algum, ser contestado. É claro que a relação com Deus e sua palavra não é uma questão racional, mas de fé. Mas nem todos creem. Para esses, fica a dúvida de podermos ter tido acesso a somente uma versão dos fatos desde 2 milênios atrás. Nesse sentido, vamos fazer um exercício de imaginação. E se Deus, a figura onipotente, onisciente e onipresente, que é a forma como conhecemos hoje o divino, na verdade, não fosse um só Deus? Eu explico. Para Maulo Biglino, um antigo tradutor da Bíblia que prestou serviços por anos ao Vaticano, as Sagradas Escrituras não falam sobre um único Deus. De acordo com ele, o que há na Bíblia são textos que falam sobre Elohim. Elohim, para a cultura grega da era bíblica, seria um suposto grupo de entidades. Nessa hierarquia, uma entidade exerceria o papel de liderança, e essa entidade era chamada de Yahvé ou Yahweh, que é o nome impronunciável de Deus na cultura hebraica. Ou, como conhecemos nos dias atuais, Jeová. Entretanto, é bom ressaltar que, segundo Biglino, essa liderança não significava um poder dominante por parte dessa entidade, nem sobre os outros seres também divinos, nem sobre os seus comandados, por assim dizer. Para Mauro, ao longo dos anos, as traduções da Bíblia foram sendo adulteradas e essas novas versões foram transformando a pluralidade de Elohim, aí sim, numa unidade toda poderosa, detentora do controle sobre todo e qualquer ser da terra e do céu. É importante ressaltar que, na direção contrária de Biglino, inúmeros tradutores competentes e fiéis entendem que o termo Elohim foi utilizado porque Deus não é uma pessoa, mas uma comunidade de 3 pessoas que vivem em completo amor, honra e harmonia, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é facilmente compreensível na criação do homem, quando o Senhor diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Observe, façamos, no plural. Confira, isso está em Gênesis 1, de 26 a 28. Mas voltemos a Mauro Biglino. Nascido em 1950 em Turim, na Itália, aprendeu hebraico dentro da própria comunidade hebraica da cidade e começou a se interessar por traduções, mesmo sem ser um acadêmico de formação. No livro que começou a escrever em 2010, relatando suas percepções a respeito das incoerências presentes e aparentes na Bíblia Sagrada e também detalhando seu trabalho enquanto tradutor, Mauro relata que Elohim, diferente da ideia de Deus pregada pelas religiões monoteístas de um só Deus, teria características humanas como raiva, ciúme, alegria, sensação de desânimo, entre outras. E ele levanta uma dúvida. Será que esse seria então o real significado de sermos criados à imagem e semelhança de Deus?
Será que uma divindade mais humana não aproximaria as criaturas do Criador? Bom, nesse caso, dos criadores. Frederico Lourenço, professor de estudos clássicos da Universidade de Coimbra, um respeitado tradutor da Ilíada e da Odisseia, também da Bíblia, parece compactuar dessa mesma linha de pensamento. Para ele, a Bíblia Sagrada não manteve a originalidade de suas ideias, muito provavelmente por conta de toda a problemática das traduções que vimos agora há pouco. Então, ela não deve ser lida como se estivéssemos na época do Antigo ou do Novo Testamento. Segundo Frederico, a Bíblia deve ser interpretada de acordo com a visão grega o máximo possível, porque ela retrata as humanidades, e isso possibilita leituras mais desgarradas da visão religiosa imposta pelas igrejas. E como você e eu sabemos, o pensamento grego é o berço da filosofia. Portanto, do debate extenso e expansivo. Mas eu chamo a sua atenção porque aqui Frederico comete um equívoco. Não podemos analisar as escrituras sagradas pelo viés da filosofia ou de qualquer outra disciplina humana. O apóstolo Paulo nos ensina que, para um claro entendimento religioso, precisamos entender que as coisas espirituais se discernem ou são compreendidas espiritualmente. O homem natural tenta assimilar questões infinitas com a sua mente finita. Não há como. Mas o professor diz ainda que a Bíblia deve ser lida e compreendida hoje em dia a partir das questões e dilemas enfrentados pelos seres humanos nos dias atuais, o que justifica e faz necessário, segundo ele, formas de traduções de modos diversos. Estaria então em pleno século XXI, 2025 anos depois do nascimento de Cristo, o principal símbolo ligado à Bíblia judaico-cristã, ainda que o próprio Jesus não tivesse religião. Então, estaria a humanidade diante de um salto do pensamento teológico acerca do seu maior objeto de estudo, que é a Bíblia? E, afinal, fomos ou não enganados durante esses 2000 anos pelos homens que inventaram e espalharam a religião e suas estruturas? Bem, esta é mais uma das milhares de questões complexas que os humanos que não creem na Bíblia como palavra de Deus buscam responder há milhares de anos. Para eles, não há uma resposta definitiva. Por isso, deveria envolver muitas outras discussões para além da teologia, como história, filosofia, antropologia, estudos sobre livros da antiguidade, e isso só para ficar em alguns exemplos de áreas que, no entendimento dessas pessoas, precisariam colaborar na tentativa de encontrarem uma conclusão satisfatória e definitiva. Mas o fato é que quem acredita na singularidade do poder superior de Deus, sacramentado ou não por alguma prática religiosa, vai continuar acreditando do mesmo jeito. Quem a questiona de forma livre ou acadêmica, irá seguir questionando, e isso é totalmente compreensível dentro da sociedade que estamos inseridos, já que o exercício do pensamento aqui no Ocidente, graças a Deus, é livre. Para quem crê, Deus nos deixou a Bíblia para estabelecer respostas e certezas. Para quem não crê, ela incita reflexões sobre o sentido da existência, da fé e da própria humanidade. Para quem não crê, o fato de que a ideia de um Deus único pode ter sido uma construção histórica moldada ao longo do tempo para consolidar poder político e social. Se voltarmos um pouco no tempo, veremos que os povos antigos adoravam vários deuses e que o conceito de monoteísmo não era uma regra, mas sim uma exceção que se consolidou com o passar dos anos. Algumas teorias sugerem que a transformação da ideia de múltiplos deuses num único Deus teria sido uma estratégia para centralizar o poder e facilitar a governança de um povo unido por uma crença comum. Essa unificação do divino teria implicações políticas e sociais muito profundas, algo que poderia explicar a consistência de impérios teocráticos ao longo da história. Outro ponto intrigante é a possível influência de outras culturas nas narrativas bíblicas. Estudos indicam que diversas passagens do Antigo Testamento possuem semelhanças com mitos e tradições de civilizações anteriores, como a Suméria, a Babilônia e o Egito. Por exemplo, o dilúvio bíblico
encontra paralelos na epopeia de Gilgamesh, um poema épico sumério datado de mais de 1000 anos antes da escrita da Bíblia hebraica. Isso nos leva a pensar: até que ponto os relatos da Bíblia são exclusivos ou foram adaptados de narrativas mais antigas? Bem, mas também há outras maneiras de ver isso. Pode ser que eventos como o dilúvio chegaram a outras civilizações como profecias a se cumprir ou eventos já realizados. É outra possibilidade. Até aqui, o que podemos perceber é que, com os avanços da arqueologia e da história, há cada vez mais indícios de que as escrituras foram moldadas por diferentes mãos ao longo dos séculos. Aqueles que não creem se perguntam: enquanto seres racionais, mas também emocionais, estamos prontos para encarar essas descobertas e reavaliar as nossas crenças? Ou continuaremos apegados a verdades absolutas em nome da tradição milenar? Esse é um pensamento secular. Mas, por outro lado, os cristãos se mantêm fiéis à Bíblia porque creem que ela é a palavra do Deus eterno, onisciente, fonte de toda sabedoria e inteligência. Portanto, nunca precisará ser modificada ou atualizada, sendo, portanto, um alicerce seguro para as suas vidas. O que você acha de tudo isso? Deixe nos comentários as suas experiências, suas opiniões. Muito obrigado por sua companhia, sempre muito especial. A gente se vê no próximo vídeo.